Então bora lá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, em especial, eu quero estar falando sobre cidadãos brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos por decisão e mandado do Trump. E por que que eu quis fazer o vídeo sobre isso? Além de, claramente, é um assunto extremamente em alta atualmente no YouTube, eu acho que é valioso alguns pontos que eu quero estar colocando aqui nesse vídeo. O primeiro ponto que eu queria estar falando a respeito dessas pessoas que foram deportadas de volta para o nosso país, porque primeiramente elas estavam ilegais nos Estados Unidos. E uma coisa que eu achei interessante é que muitos brasileiros, muitos cidadãos nossos, ficaram revoltados da forma que alguns semelhantes a nós, ou seja, brasileiros, foram deportados de forma simplesmente, digamos, podemos dizer, fria. E muitos brasileiros aqui do nosso país ficaram extremamente revoltados com isso. E é algo que eu não esperava que acontecesse. Porque geralmente nós brasileiros, infelizmente é uma coisa que eu sinto, a gente não é tão patriota quanto em outros países. Como, por exemplo, exatamente isso que o Trump está fazendo é um símbolo de patriotismo. Porque ele quer simplesmente fechar o país dele para impedir que terceiros, estrangeiros, estejam adentrando no país dele, ainda mais se for de forma ilegal. Sendo que no Brasil, aqui acontece justamente o oposto. Aqui a gente não é patriota, quanto é que a gente geralmente tende a... Vou falar dessa forma, mas a gente geralmente tende a puxar saco de estrangeiros, a puxar saco de gringo, de pessoas que não são do nosso país, e geralmente a gente desvaloriza os nossos próprios cidadãos brasileiros. Então realmente eu não esperava essa repercussão da revolta que o brasileiro teria nessa questão de alguns dos nossos serem deportados de volta para o nosso país. Só que uma coisa que eu queria ressaltar é que muitas vezes a gente se preocupa, a gente fica mal com pessoas erradas, cara. Primeiramente, esses brasileiros que foram deportados, eles estavam de forma ilegal. E se eles estavam de forma ilegal, eles estavam cometendo crime. Então não faz sentido a gente querer passar pano para essas pessoas. De vez de a gente se preocupar com um trabalhador de bem, honesto, que acorda todo dia cedo para trabalhar, para ralar, para ganhar o sustento, para colocar o pão na mesa, não, a gente não se preocupa com eles. A gente vai se preocupar com o pessoal que foi deportado dos Estados Unidos de forma ilegal, sendo que isso é praticamente um crime. E o segundo ponto que eu queria colocar é que muitas pessoas acharam isso injusto, como se fosse indigno, sendo que está na própria lei, porque foi um acordo entre países que permite que os Estados Unidos esteja mandando de volta pessoas ilegais para os seus países de origem. Ou seja, o nosso próprio país, o próprio Brasil, permitiu que a população que fosse tentar entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, o próprio Brasil permitiu que eles fossem mandados daquela forma embora e retornassem para o nosso país. Ou seja, a gente ficou bravo com os Estados Unidos, sendo que o nosso próprio país tem uma lei que permite isso estar acontecendo. Então, já começa errado aí. Claramente, eles estão fora da lei. E o terceiro ponto que eu queria colocar é a questão que, cara, é muito custoso para os Estados Unidos e é muito para os Estados Unidos estarem devolvendo essas pessoas para o lugar de origem. E também é muito custoso para as pessoas estarem tentando entrar nos Estados Unidos de forma legal. Porque, cara, gira em média de aproximadamente, eu posso estar errado nesses números, mas se eu não me engano, gira em torno de aproximadamente uns 20 mil dólares. E, cara, 20 mil dólares é acima de 100 mil reais. Acima de 100 mil reais, próximos a 120 mil. E aí que eu te pergunto, como que um brasileiro juntou 120 mil para poder ir de forma ilegal para outro país? Cara,
ou alguma coisa de muito esquisito tem dessa pessoa para ela estar querendo fazer isso, ou realmente o nosso país ele tá tão quebrado que pessoas preferem sacrificar talvez a própria segurança delas, talvez o risco de serem presas, de estarem em um país ilegal, de vez correrem o risco no Brasil. E isso demonstra o tanto que o nosso país precisa estar evoluindo, cara. Existem pessoas que, com mais de 120 mil, que é um dinheiro considerável aqui no nosso país, pelo menos para a população, para o brasileiro médio, e os caras preferem arriscar isso para entrar em um outro país de forma ilegal para tentarem uma vida nova nesse país. Ou seja, os caras literalmente arriscaram boa parte do que construíram aqui no nosso país, no Brasil, para tentar a sorte de forma ilegal, incerta e imprevisível em outro país. Isso significa que o Brasil é tão complexo, que para alguns compensa o risco de estar entrando em outro país ilegal. E eu acho que isso mostra o quanto é necessário o nosso país estar evoluindo. Em todos esses aspectos. Tanto no aspecto do patriotismo e de valorizar as pessoas corretas, as pessoas certas, as pessoas trabalhadoras, as que merecem estar sendo reconhecidas e não simplesmente pessoas que estão cometendo atos ilícitos. A questão também da gente entender que antes da gente julgar a atitude de outra pessoa, ou seja, por exemplo, a atitude dos Estados Unidos, a gente também tem que entender a procedência do outro lado. Porque há uma lei que permite essa atitude dos Estados Unidos. Então, claramente, o problema não pertence apenas aos Estados Unidos e à decisão do Trump. E o terceiro ponto é o que eu falei. É a gente buscar melhorar o nosso próprio país. Cara, o Brasil ele tem muitos defeitos? Sim. Só que são defeitos que dá pra corrigir. E vamos falar a verdade. Ninguém quer ir para outro país, cara. Ninguém quer ter que aprender uma nova língua. Ninguém quer ter que viver num país onde você é praticamente excluído porque você não faz parte daquela nação. Entendeu? Então a gente tem que buscar melhorar a nossa casa. É igual na cidade que você mora. Você vai melhorar a casa dos outros, você tentar melhorar seu emprego? Não, cara. Primeiramente você arruma a sua casa e depois você tenta melhorar o exterior. Entendeu? E eu acho que falta isso na mente de alguns brasileiros, cara. O problema não é onde a gente está. O problema é que a gente tomou decisões de colocar pessoas que não mereciam estar no poder, e infelizmente essas pessoas estão, mas a gente tem o poder também de estar tirando essas pessoas. E se a gente conseguir fazer isso, mesmo que aos poucos, o nosso país ele vai melhorar. A gente pode ver isso, por exemplo, que a gente pode ver no próprio governo do Milei. Cara, ele está reerguendo o país dele. Entendeu? Porque ele está tomando decisões corretas. E da mesma forma que ele conseguiu, se a gente conseguir colocar um governador, deputados, presidentes bons aqui, cara, a gente pode simplesmente transformar o Brasil. Que seria muito melhor, porque, cara, o Brasil, ele só não é uma potência. Ele só não é a maior potência mundial, porque, cara, a gente tem muitos recursos. Ele só não é uma potência mundial simplesmente por más decisões. Só que dá para corrigir. Ainda há tempo de correção. Só que isso também depende claramente da força, do auxílio, da dedicação de cada pessoa individualmente. Esse é o meu ponto de vista. Se vocês quiserem acrescentar alguma opinião de vocês, algum assunto, pode colocar nos comentários que eu leio os comentários, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sou João Oliver. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, hype o vídeo se puder. E nos vemos até no próximo vídeo.